Bem, meus queridos amigos, ouvintes do canal da IBD, Pastor Edivaldo Bueno, é um privilégio podermos estar aqui nesse dia para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica dos Jovens, ou Lições Bíblicas dos Jovens, seguidores de Cristo testemunhando numa sociedade em ruínas. Então, nessa ocasião, estaremos estudando a lição de número 14, que será ministrada no dia 31/12, na passagem do ano. E o título dessa lição é a importância do ensino cristão no mundo atual. Muito bem, como introdução desta lição, nós devemos destacar a introdução da lição de número 1 desse trimestre, no qual o comentarista ele aborda a necessidade do evangelismo, sermos testemunhas nessa sociedade de ruínas. Ele chama a atenção de todos nós para sermos sal e luz, resplandecente como luz e também como sal. Ele usa o texto bíblico de Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E também diz que vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, a importância do ensino cristão no mundo atual é para que as testemunhas de Cristo não sejam sal insípido e nem a sua luz fique escondida. Então, não podemos recuar diante de um mundo atual, um mundo com as seus males, né? Produção de males. Então, na verdade, nós temos diante de nós essa majestosa declaração de Jesus preferida, dando-nos uma responsabilidade que se extrai desta declaração, a necessidade de nós continuarmos a ecoar sobre nossas vidas esta responsabilidade de nós sermos testemunhas nesse século presente. Então, depois de nós termos estudado as lições anteriores desse trimestre, e são questões desafiadoras, elas são facilmente levantadas pelos jovens, mas ao mesmo tempo elas são difíceis de respondê-las. Como ser seguidor de Cristo nesta geração? E como dar testemunho numa sociedade em ruína? Nós vemos aqui, então, dois desafios: uma geração e uma sociedade. Uma geração corrupta, uma geração diferente e uma sociedade que está em ruína. Como dar testemunho de Cristo no meio dessa geração e dessa sociedade? Esta geração e esta sociedade têm se fechado sistematicamente ao ensino cristão. Então, daí a importância do ensino cristão no meio de uma sociedade, de uma geração que eles se fecham para o ensino cristão. Como foi estudado nas lições anteriores, está perceptível que década após década a ruína social ela é alimentada por vãs ideologias desse período pós-moderno que nós estamos vivendo, onde os interesses egoístas eles têm acentuado de maneira muito terrível a diferença entre aqueles que são ricos e os que são pobres. Também essas vãs ideologias promovidas pela sociedade em ruína, por gerações também presentes, eles têm soldados implacáveis da corrupção, do preconceito, da violência urbana, do consumo desenfreado. Então, esses fatores, como se fossem soldados, eles se aproveitam, como nós estudamos nas lições anteriores, da revolução tecnológica, da revolução cibernética, através de uma velocidade espantosa
pelos meios de comunicação, eles se espalham também através das redes sociais o seu terror destrutivo social e moral desta geração. Então está bem claro que tudo isso só é possível como sendo resultado direto de gerações de mentes criativas, mentes intelectuais, secularizadas, que são produzidas nas escolas, nas universidades, onde muitos professores, também vários alunos, na sua maioria, eles dizem acreditar que a verdade ela é relativa. E por isso eles creem que não há uma verdade absoluta em Deus. O propósito, então, da educação, mediante isto, é não ensinar a verdade. Se há, então, um relativismo presente nas suas visões, nas suas mentes, eles propõem que a educação secular não é ensinar a verdade. Eles ensinam apenas fatos, ensinam apenas habilidades para esses jovens necessários para que eles fiquem ricos, famosos e por aí por diante. Então, a verdade para esses pensadores da sociedade moderna que está em ruína, ela tornou-se irrelevante para essas pessoas. Para eles é natural essa atitude relativista e que quanto à verdade, seja ela construída, né? Ela é contrária, na verdade, à cosmovisão cristã que nós mantemos até hoje. Onde nós cremos que a verdade é a verdade de Deus. E é Deus que nos revelou a verdade, tanto na palavra, como também naquele que disse, eu sou a verdade, é Jesus. Então, portanto, é fato que o ensino anticristão, queridos, ele é fomentado, produzido e aplicado através de mentes intelectuais e mentes também criativas nas escolas e nas universidades. E eles espalham as suas influências pelo mundo afora. Então, diante desse quadro social da sociedade, é enfático que a Bíblia não condena a intelectualidade. E também a Bíblia não condena o estudo sistemático. O conhecimento e a sabedoria, eles são bem-vindos. Então, essa lição, ela convoca os jovens cristãos sobre a real necessidade de se tornarem intelectualmente engajados como cristãos e ter na vida a aplicação de sal e luz. Sermos sal numa sociedade de ruínas, diante de uma geração corrupta e, ao mesmo tempo, também nós sermos luz. Não podemos ser insípido e nem a nossa luz ficar escondida. É uma oportunidade que nós temos. Essa questão de ser sal e luz, ela não terá condição de ser aplicada em nossas vidas se nós não possuirmos a vida devocional intimamente ligada à vida intelectual. Jesus, ele foi muito enfático nessa questão de nós termos uma vida devocional, amorosa, uma vida de busca pela verdade e, ao mesmo tempo, sermos intelectuais. Ou seja, no capítulo 22 de Mateus, versículo 37, foi registradas essas palavras de Jesus. Ele disse assim, que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Ou seja, tem uma divisão aqui. Amar a Deus de todo o nosso coração, isso é devoção, ser devocional, amar a verdade. A segunda parte de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, representa a intelectualidade. Ou seja, nós devemos ter tanto o devocional entrelaçado intimamente com a intelectualidade. Nós vamos enfatizar no tópico 2, um pouco mais, o que é necessário para o cristão desta geração ser sal e luz num ambiente universitário.
A nossa lição ela tem um texto do dia que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. E a síntese dessa lição, de número 14, é que o ensino bíblico cristocêntrico nos ajuda a viver como sal e luz no mundo. O tópico 1 desta lição, ele vai estar trazendo uma ênfase do ensino nas Escrituras. O comentarista ele faz aqui uma referência quanto a Israel. Israel, o ensino hereditário que foi permanente e passado de geração após geração, de pai para filhos. É uma história que foi pautada pela necessidade de ensinar a lei de Deus para gerações seguintes, conforme está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, como um plano de Deus para Israel envolver as gerações futuras. Então, essa questão de envolver gerações futuras é uma importância para os nossos dias atuais. Importância de ensinarmos as Escrituras, ser ensinadas as Escrituras, tanto na parte devocional como na parte intelectual. Um renomado apologeta cristão, por nome William Lane, ele é doutor em filosofia, professor de uma escola teológica na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele realizou uma pesquisa entre os seus alunos de uma faculdade onde ele lecionava, uma faculdade cristã. Ele aplicou um pequeno teste sobre conhecimentos gerais de geografia, de história dos Estados Unidos para os seus alunos. E ele ficou espantado com o resultado desses testes simples, de perguntas simples. O resultado das respostas foi um espanto. Ele percebeu que o sistema educacional deixou os alunos ignorantes com relação a assuntos triviais. Estavam mais preocupados em formar alunos para serem bons profissionais, para serem famosos e ganhar dinheiro. E eles eram muito ignorantes. Então, dessa forma, esse apologeta, William Lane, ele pensou, bom, se os alunos cristãos da faculdade onde eu leciono, eles são ignorantes com relação às coisas triviais dessa vida, como serão eles também relacionados a fatos da nossa própria herança e doutrina cristã? Ele se pôs então a fazer uma pesquisa, fazendo perguntas para aqueles jovens, e foi realizado. Ele ficou também surpreso. Havia muitas pessoas, muitos jovens que não sabiam dizer quais são os 4 evangelhos. Não sabia dizer o nome dos 12 apóstolos. E disse ele, então, diante dessa pesquisa, se nós não preservarmos a nossa verdade, da nossa própria herança e doutrina cristã, quem irá fazê-lo por nós? Dificilmente os não cristãos irão fazer por nós. Então ele chama a atenção, através da sua fala, que se a igreja não der valor à própria verdade cristã, então ela se perderá para sempre. Esse é o objetivo da importância do ensino nas Escrituras. Israel se perdeu diante das ideologias da época, do mundo que fazia parte da sua volta, dos seus deuses, dos seus costumes. Israel abandonou o ensino, abandonou aquele ensino sistemático de passar de pai para filho, de geração para geração, e nós vemos que ele foi destruído por falta deste conhecimento. Então vivemos numa geração onde requer que nós, como igreja, mantenhamos firme o propósito do ensino das Sagradas Escrituras. E esse apologeta, William Lane, ele fez uma ponderação. A nossa cultura evangélica, ele mergulhou no fundo de um analfabetismo bíblico e teológico. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós não podemos perder esta batalha, esta guerra, esta missão que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo,
amarmos a Deus de todo o coração e ao mesmo tempo de todo entendimento, toda a nossa alma. Com relação ao tópico 2 desta lição, o cristão, a escola e a universidade. Nós vamos subdividir, como está proposto por esta lição, pelo comentarista, em duas partes. O intelecto a serviço do reino e a segunda parte, a necessidade de preparo bíblico e apologético. O texto do dia, como nós lemos na primeira lição, o texto do dia dessa lição, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28 e 19. Esta é uma missão para nós, mantermos firmes esse ide de Jesus. Então vamos ver aqui o intelecto a serviço do reino de Deus. Nós podemos destacar que os evangelistas Mateus, no capítulo 13, e o evangelista Marcos, também no capítulo 4, eles escreveram sobre os ensinos de Jesus. Jesus ensinava sobre o reino de Deus para os seus discípulos, para aquela multidão ali na Galileia. Ele ensinou através das parábolas. Ensinava os mistérios do reino de Deus, que não pode ser compreendido pela inteligência humana. Ele ensinou através de parábolas do semeador, a parábola da candeia, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, onde o Senhor Jesus, ele enfatiza para os seus discípulos, ele diz assim, escutem bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aprendam bem os mistérios do reino, para que você seja uma boa terra para frutificar e também serem boas sementes a serviço do reino de Deus. Então, ser uma boa terra é absorver as verdades bíblicas, é a parte devocional que nós devemos, é aprender, é o preparo. Se nós não estivermos preparados para ensinar de forma cristã esta sociedade atual, nós estaremos perdidos. Então devemos aprender, ser uma boa terra, como ele explica e se expressa nas suas parábolas. E serem também boas sementes a serviço do reino de Deus. A segunda parte é o intelecto, para ensinar. Saber como ensinar, saber como aplicar as verdades do reino de Deus é uma necessidade. Aí vem a segunda parte desse segundo tópico cristão, a escola e a universidade, que é a necessidade de preparo bíblico e apologético. Me veio à memória que no ano de 1756, John Wesley, ele foi um avivalista cheio do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, John Wesley, ele foi um erudito, educado na Universidade de Oxford. E vemos duas coisas interessantes. Cheio do Espírito Santo, um avivalista dos mais proeminentes daquele século XVIII, e da mesma forma, ao mesmo tempo, ele foi um erudito na Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. Ele apresentou um discurso, a formação científica do ministro. Ele dizia aos futuros pastores que deveriam ter como parte do seu treinamento de pastorado, de liderança, além dos seus dons naturais, ou seja, a parte devocional, eles deviam ter também habilidades adquiridas, a parte intelectual. Então ele passa aí umas verdades, relaciona algumas verdades dentro desse ensino preparatório para os pastores. Eu considero assim como uma premissa verdadeira sobre o preparo e o ensino. Só ensina quem aprendeu e quem sabe o que vai ensinar. Somente podemos ensinar se aprendermos. E
vamos ensinar aquilo que nós sabemos. Dizia então, no seu discurso para aqueles ministros, futuros ministros, ele faz as seguintes perguntas para esses futuros ministros. Sou eu alguém que me esforço para explicar as Escrituras às outras pessoas? Tenho o conhecimento necessário para ser luz nos caminhos dessas pessoas? Estou familiarizado com as várias partes das Escrituras? Conheço a construção gramatical dos 4 evangelhos, de Atos, dos Apóstolos e das Epístolas? Eu tenho domínio sobre o sentido espiritual e literal daquilo que eu tenho lido? Eu conheço as objeções dos judeus, dos deístas, dos céticos, dos ateus e de todos os outros que são sectários nesta geração e na sociedade? Eu estou preparado a responder satisfatoriamente a cada uma das suas perguntas, das suas indagações? Eu conheço suficientemente a história profana desse mundo secular, de modo a confirmar e ilustrar a história sagrada? Então, John Wesley foi feliz nesta demonstração, neste ensino de preparatório. Devemos estar preparados de forma intelectualmente a serviço do reino de Deus. Então nós vemos aqui este ide ensinar a todas as nossas nações, proferidas por Jesus. Ele é importante também nesse mundo atual, onde o ensinar, ele é um propósito de Jesus, que as culturas dos povos, raças, tribos, línguas e nações sejam impactadas pela cultura do reino de Deus. E ele revelou isso aos seus discípulos e exortou-os para aprenderem bem. Então fica aqui um fato importante para nós irmos ensinar. Devemos aprender bem antecipadamente. Então nós vimos nas lições anteriores desse trimestre, como já comentamos, o mundo atual ele é um campo. Ele é um ambiente que tem produzido homens e mulheres pensantes. E esses homens e mulheres intelectuais pensantes, eles são contrários à cosmovisão cristã. Esses homens que se formaram naturalistas, estudiosos naturalistas, ateus, eles têm sido como uma fonte para as grandes autoridades do mundo atual. E esses líderes, grandes líderes, se aproveitam da intelectualidade desses pensantes e eles normatizam para suas culturas seculares, normatizam o que esses homens pensam, o que essas mulheres pensam para a cultura deles. Na história, na filosofia, na psicologia, na sociologia e na política, a fim de que eles dominem a sociedade que já está em ruína. E torna esses pensadores, são os promotores da sociedade em ruína. Promovem falsas ideias, inclusive a recepção do Evangelho. Eles são contrários à cosmovisão cristã. Ao contrário, então nós devemos fazer a defesa, a apologética. Em defesa da fé, ela é uma tarefa muito ampla e da igreja que nós temos na atualidade, para ensinar, ter um ensino cristão abrangente, é uma tarefa ampla e desafiadora para a igreja. Formar jovens estudiosos cristãos, que eles vão ajudar a manter um ambiente cultural no qual o Evangelho ele possa ser ouvido como uma opção intelectual para esses homens também, para esses homens e essas mulheres pensantes. É lá na universidade, onde jovens que aprenderam bem sobre o reino de Deus poderão manifestar, expressar, ser um campo onde eles também façam com que esses homens e mulheres pensantes, eles passem a pensar também como cristãos. Então, esse lugar para essa boa semente do reino de Deus ser lançada é a universidade. Muito embora nós vemos na lição, no seu contexto, e tem muitos líderes que eles são céticos, duvidosos em ver jovens na universidade, porque eles são
influenciados por esses maus pensadores, abandonam a fé. Mas então, ir para a universidade, estudar e ser sal e luz, aprender bem os ensinos cristãos na atualidade. E então é um lugar para se semear, é a universidade. Jovens cristãos, vejam em vocês esta real necessidade de se tornarem intelectualmente engajados como cristão e ter na vida a aplicação de sal e luz nessa sociedade que está em ruína. Charles Malik, ele foi embaixador libanês nos Estados Unidos. Ele, em seu discurso de dedicação ao Billy Graham Center, em Wilton, Illinois, nos Estados Unidos, Illinois, né, na verdade, ele disse que, como cristãos, nós estamos diante de duas tarefas na evangelização. A primeira não é somente converter as pessoas, mas também convertê-las intelectualmente. Pois existem muitas pessoas dentro da igreja, elas se converteram a Cristo, mas ainda intelectualmente elas não pensam como cristãos. Então Malik disse que a posição estratégica que tem se ocupado a universidade, eles têm se ocupado na construção de pensamento e da cultura do mundo ocidental. A universidade é responsável por construir o pensamento e a cultura ocidental. Então é na universidade, diz Malik, é na universidade que os nossos futuros líderes políticos, jornalistas, os advogados, os professores, os cientistas, os executivos, os artistas serão formados. É lá na faculdade, é na universidade. E é lá que eles formulam ou observam ou absorvem, na verdade, a cosmovisão que vai moldar as suas vidas. E uma vez que eles são formadores de opinião pública, eles serão líderes também que vão moldar a nossa cultura. Mas eles pensam contrário à cosmovisão cristã. Logicamente que o resultado vai ser uma cultura que vai ter uma visão anticristã. Então, na opinião de Malik, é importante jovens cristãos entrarem na universidade. Aqueles que puderem, é importante porque o evangelho nunca é ouvido no isolamento. É impossível ouvir o evangelho isoladamente. Ele vai ser ouvido, o evangelho, a partir do plano de fundo, de um ambiente cultural em que ainda o cristianismo ele é visto como uma visão, como uma opção intelectual viável, e vai ter uma abertura para o evangelho que nós não vamos encontrar em uma pessoa criada em um ambiente secular. Uma pessoa que é criada em um ambiente secular não tem uma visão evangelística cristã. É impossível. Se não tiver alguém que pense por eles, que fale, que fomente, que pratique, que explique, que ensine esta visão cristã para essas pessoas. Então, nós vamos concluir a nossa lição de forma que é importante o jovem cristão, sim, aqueles que puderem adentrar na universidade, mas estejam preparados, é uma guerra. E é uma guerra, mas também é um campo. Nós não podemos recuar. Nós não podemos ser covardes diante desta missão. É ide e ensinai a todas as nações. Barreiras sempre vão existir, mas na verdade. Então, nessa conclusão que nós podemos fazer para esta lição, para nós vivermos num mundo caído de forma que agrade a Deus, vivemos num mundo caído, mas de forma que agrade a Deus, nós não podemos negligenciar tanto o ensino quanto o conhecimento das verdades bíblicas. Nós devemos ser como cristãos, como Gideão, o exército de Gideão. O exército de Gideão foi pouco, foram poucos. Então nós precisamos sim de que jovens cristãos, aqueles que alcançam, aqueles que puderem alcançar, estar numa universidade e depois eles serem participantes, como profissionais em geral,
na nossa sociedade vai ser realmente uma minoria comprometida, ativista, que poderão provocar um impacto em favor da causa de Cristo e serem representantes como uma esperança de transformação da cultura que está levando a sociedade à ruína. Nós podemos ter aqui o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas evangelizações, nas suas viagens missionárias, ele obteve e encontrou muitas barreiras, culturas secularizadas, culturas com mentes anticristãs, cultura com mentes anti-Deus, mas ele foi com propósito. Ele foi um homem avivalista, cheio de Espírito Santo, mas também ele foi um erudito. Ele foi formado aos pés de Gamaliel. Então ele impactou, Atos capítulo 17, versículo 7, ele impactou os sábios, os estoicos, os epicureus, aqueles homens que amavam Platão, Sócrates. Ele impactou aqueles homens daquela geração com a proposta do Evangelho da cruz. Paulo foi um avivalista cheio do Espírito Santo, encontrou barreira, mas cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de devoção, mas também tinha a sua parte intelectual. Ele conseguiu impactar Grécia, Corinto, Colossos, lugares que eram berço do conhecimento, do saber daquela época, que eles promoviam e influenciavam aquelas culturas naquela época. Então nós vivemos, queridos irmãos, numa guerra que nós não podemos permitir que essa guerra seja perdida. Disse o grande teólogo de Princeton, uma cidade de Princeton, J. Gershom Machen, ele foi um dos defensores mais articulados da teologia cristã. Foi isso no início do século XX. Ele advertiu às vésperas de uma controvérsia fundamentalista que, se a igreja perder a batalha intelectual em uma geração, a evangelização se tornará infinitamente mais difícil na geração seguinte. Prestamos bem atenção. Se a igreja perder a batalha intelectual numa geração, vai ser infinitamente mais difícil a próxima geração absorver o Evangelho. Então, conforme nós lemos o texto bíblico da primeira lição, para nós sermos sal, relevantes como sal e resplandecente como a luz, nós não podemos, nós podemos utilizar também a parábola da candeia, onde disse Jesus que não se põe uma luz abaixo do velador, mas coloca acima para iluminar a todos. Essa parábola da candeia, ela cabe bem para os nossos dias também. Caso contrário, se nós não utilizarmos o que Cristo falou, sejam como luz para este mundo, isso vai mostrar que quanto nós temos colocado a nossa luz debaixo de um caixote. As pessoas, alguns cristãos, estão com medo de ir à universidade e lá se perderem, mas se eles forem como luz e como sal, sal vai salgar esse mundo podre, essa sociedade que está em ruína. E a luz do Evangelho vai iluminar essas mentes intelectuais malignas, mentes que são contrárias à visão e à verdade do Evangelho. Nós não podemos, então, ser uma luz escondida. E também não podemos ser, como Cristo falou na parábola do fermento, né? Nós não podemos ter pouco efeito fermentador do Evangelho nesses diversos campos profissionais não evangelizados. Aproveitem, estudem, sejam cristãos, mas tenham também intelectualidade. E aonde você for trabalhar, você vai espalhar esta luz do Evangelho e o sal que mantém as vidas intactas. Então, para nossa infelicidade, em contrapartida, nós vemos que a tendência intelectual da cultura como um todo, ela permanece a ser desafiada, queridos irmãos, caminhando cada vez mais para o secularismo. Devemos tomar cuidado. Temos que ir avante. Avante, pois, jovens. Sejam pensadores cristãos. É a importância do ensino cristão
no mundo atual. Sejam pensadores cristãos. Deixa o Espírito Santo construir em vocês pensamentos cristãos. Sejam sábios. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas também de todo entendimento, para você ir e ensinar a todas as nações. Deus abençoe a todos vocês. É um encerramento da lição do trimestre de Escola Bíblica de Jovens. Que possam essas lições desse trimestre, elas serem praticadas por nós, para sermos divulgadores de forma pensante, intelectual, com sabedoria, sabedoria que é do alto, sabedoria que não é do homem. Reino de Deus não se aprende com inteligência humana. Reino de Deus se aprende com sabedoria que veio de cima. O Senhor é sábio e quer nos tornar sábio para o seu reino. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.